E aí, pessoal, bom dia. Vamos dar continuidade aqui à nossa aula, ainda falando de globalização. E hoje a gente vai focar especificamente nos transportes e telecomunicações. Eu já falei um pouco deles nas aulas anteriores, mas a gente vai voltar a falar, mas agora se concentrando nesses dois. Talvez vou repetir algumas coisas que eu já havia dito, mas é importante a gente enfatizar, porque transportes e telecomunicações, como diz aqui o título, são os motores tecnológicos da globalização. Por meio da evolução desses dois, é que a globalização ganhou ali uma agilidade, uma amplitude que hoje, né, tudo isso que a gente tem global, né, o fato de poder comprar em qualquer lugar do globo, poder viajar em velocidades muito maiores do que as de séculos atrás, o acesso à informação em tempo real de qualquer local do mundo, tudo isso por conta desses dois pilares aí, transportes e telecomunicações. Sim, esse conteúdo é da página 17 e 18 do livro de Geografia. Então, galera, vamos começar pelos transportes, né, que se modernizaram nas últimas décadas. Essa modernização tornou esses transportes mais rápidos e mais baratos. Então, com o passar do tempo, os carros foram ficando mais rápidos, os trens, locomotivas, o metrô que temos hoje, né, os aviões, os navios e também com o tempo foram se tornando mais baratos. Obviamente, né, passagens de avião não é tão acessível assim, ainda é cara. Mas se comparada a décadas atrás, hoje ela está mais acessível. A população de classe média aqui no Brasil, por exemplo, ela tem acesso a fazer viagens utilizando o avião. Isso era um luxo apenas para aquelas comunidades mais ricas séculos atrás. Navios também. E dentro da cidade a gente tem aí os transportes, seja ônibus, seja metrô, carros, né, que vão tornando os nossos deslocamentos cada vez mais rápidos e mais baratos. Tivemos aí o aumento na capacidade de carga e de passageiros, né, além de aumentar a velocidade e ficar mais barato, tivemos o aumento na capacidade desses transportes de carregar mais pessoas, né, sejam ônibus, aviões, navios aí de cruzeiro, que tem navio que tem praticamente um shopping dentro dele, e isso aumenta também, né, o acesso a uma maior quantidade de pessoas viajando, né, inclusive temos ônibus luxuosos hoje com Wi-Fi, com ar-condicionado, e melhora também a capacidade de carga, né, fazendo com que esses meios de transporte conseguem transportar produtos numa maior quantidade de uma forma mais segura. Então também intensificaram-se os deslocamentos de pessoas e mercadorias muito por conta dessas duas primeiras melhorias, né, que eu comentei, que eu expliquei, e uma integração de diferentes regiões do mundo, né, que é aí o principal fator da globalização, né, integrar diferentes regiões do mundo, fazendo com que as pessoas se desloquem para várias partes diferentes do globo e a gente, como eu falei, tem acesso a comprar mercadoria de qualquer lugar. A gente pode comprar produtos do Japão, da China, não é tão comum aqui para nós, mas da Índia, da África, da Austrália, dos Estados Unidos principalmente, né? Então, cada vez mais as pessoas têm mais acesso a isso, né? Claro que ainda a gente vai ver isso mais para frente, tem regiões que não tem tanto acesso assim ainda, e tem regiões que têm uma dificuldade maior, né, com questão do acesso à informação, acesso à rede, mas essa integração já atinge a maior parte do globo. E aqui do lado a gente tem esse mapa que ele vai demonstrando a evolução desses meios de transporte. E aí vocês percebem que a gente tem um mapa maior e ele vai diminuindo. Essa diminuição desse mapa representa a velocidade que a gente consegue acessar outras partes do mundo. Basicamente fazendo uma comparação que quanto mais você vai melhorando a tecnologia dos transportes,
mas o globo vai diminuindo. Não diminuindo, né, de fato, né? Mas é porque as distâncias vão se encurtando, porque a gente está criando transportes mais rápidos. Então, lá em 1500 e 1840, os principais meios de transporte eram carruagens e barcos a velas, que se deslocavam aí por mais ou menos 16 quilômetros. Dependiam aí o motor, né? Era animal, no caso das carruagens, e do barco dependia da força dos ventos. Então, as distâncias eram maiores porque os meios de transportes se deslocavam em velocidades menores. A partir de 1850 a 1930, a gente já tem as locomotivas a vapor, que se deslocavam aí por em torno de 100 km por hora, e os barcos a vapor, que se deslocavam em 57 km por hora. A distância já diminui. Lembrando, gente, não é que o espaço vai ficando mais curto, mas como se aumenta a velocidade, a gente tem acesso a distâncias maiores, de forma mais rápida. Por isso que a gente tem essa representação que o espaço está sendo, as distâncias estão sendo diminuídas. Nos anos 50, aviões a propulsão se deslocando aí a 480 a 640 km por hora. E por fim, né, a partir da década de 60, jatos de passageiros com a velocidade em torno de 800 a 1.100 km por hora. Então, isso mostra que o mundo vai ficando mais curto, porque a gente chega mais rápido a partes mais distantes do globo. Bom, agora indo para a parte da informática, né, nos avanços tecnológicos da informática, a gente vai ter um fluxo maior de informação, né, vai ser mais intenso e mais rápido também. Então, a gente vai ter acesso de nosso trabalho, de nossos lares, a vários tipos de informação. Um exemplo disso é que eu e os demais professores, lá na década de 90, quando a gente tinha alguma pesquisa para se fazer, algum trabalho, né, que tinha que fazer pesquisa, a gente tinha que se deslocar, sair de nossas casas, ir até uma biblioteca, normalmente é da escola, e pesquisar por livros. E nesses livros buscar ali a nossa informação, ir de livro em livro, por procurar o índice e tal. Era um trabalho mais lento e com menos rendimento, porque a gente tinha acesso somente àquilo que estava ali dentro da nossa comunidade. Hoje, com a internet, a gente tem acesso a basicamente toda a informação disponível, né? Basta saber pesquisar e, no caso, né, quanto mais idioma nós soubermos, mais informação teremos acesso. Então, o fato da gente saber pesquisar se torna a chave para isso, né? Porque saber como ir atrás da fonte é o que vai trazer um maior conhecimento. Então, hoje em dia, a gente tem aí a informação em escala local, né? A gente busca informações que estão ali dentro de nossa cidade, do nosso bairro, dentro da nossa região, dentro do nosso país e basicamente, e aí, né, a pessoa também tendo um acesso a outros idiomas, um acesso global. Então, lá na década de 90, nossa escala era praticamente local ou regional. Obviamente, aqui em Brasília, a gente recebia livros de várias partes do país, então muitas vezes a gente tinha, de certa forma, um acesso nacional, mas era muito restrito. Com a internet hoje, nossa escala é global, mas lembrando, para ser global completamente, a gente tem que dominar outros idiomas, a gente tem que saber pesquisar. Vamos dar um exemplo aí do YouTube, né? Basicamente, qualquer estudante ali do CF26 tem acesso ao YouTube, sabe o que é o YouTube. Mas a gente usa uma parte aqui do YouTube brasileiro. Tendo o domínio, por exemplo, da língua inglesa, a gente vai mais que triplicar o tipo de informação, a variação de canais que a gente busca no YouTube, porque a gente vê muito YouTube aqui do Brasil, mas nos Estados Unidos tem uma variedade ainda maior de tipos de canais diferentes, seja eles de informação científica, de entretenimento, né, falando de cinema, de jogos, de pegadinha, né, que muitos aí gostam, enfim. Então, esse acesso, ele tem escalas, né, por meio da internet, mas, como eu falei, para ter um acesso global tem que saber pesquisar e tem que também ter esses requisitos, né, de dominar um idioma
para ter um acesso maior à informação. Então, nos nossos dias atuais, a comunicação ela é por meio aí de telefone fixo ou móveis, né? Principalmente móveis hoje em dia, por meio de computadores que são conectados a diversas redes sociais, né? Então, antes, quando grupos de amigos precisavam se encontrar, seja na rua, seja numa lanchonete, numa padaria, hoje basicamente as pessoas estão conectadas e se comunicam 24 horas por dia pelas redes sociais. Tanto pessoas quanto empresas, né, utilizam essas redes sociais, governos, organizações dos mais variados tipos. E não é só por computadores, né? Antes, os computadores, quando surgiu ali o famoso PC, o computador pessoal, tinha ali um computador grande, né, que tinha um gabinete, tinha um monitor, e não era esses monitor fininho como o de hoje em dia, tinha teclado e tudo, era todo um aparato que ocupava ali um pedacinho da casa e a gente tinha acesso a essas informações dentro de nossa casa se tivesse acesso à internet. Isso foi evoluindo, os computadores foram ficando menores, né? Hoje em dia é mais comum as pessoas terem o notebook, né? Uma pausada aqui que meu celular chegou a tocar, não sei se apareceu no vídeo, mas vamos seguir. Porque para trabalhar é mais cômodo, né? Com o notebook você pode se deslocar para diferentes partes da casa ou levar para sua empresa. Para estudantes, para levar para a escola, infelizmente no caso aqui nosso do Brasil não é tão recomendado, né? Por questões culturais, mas ainda assim tem diminuído as vendas de computadores pessoais, né, o computador de mesa que tem um gabinete, e tem aumentado mais as do notebook. Porém, né, já no ano aqui de 2020, os celulares estão, né, ocupando inclusive esse lugar da TV, do computador. Celulares basicamente é um computador de bolso, né, que ele praticamente faz essas funções do computador. E tem extras ainda, né? Ele acessa a internet, acessa as redes sociais, o YouTube, faz ligação, tem uma grande variedade de aplicativos, jogos. Então, basicamente, a gente tem nos nossos telefones móveis mini computadores de bolso. Então, essa tecnologia cada vez mais vai tornando, vai fazendo com que a informação caminhe com a gente, né? Antes, a gente tinha acesso à informação por meio dos computadores, mas a gente tinha que estar em casa ou no trabalho. Agora não, a gente com o celular, onde a gente estiver, se tiver ali um serviço de dados, né, de internet, na parada de ônibus você tem acesso à informação, você pode ver notícias, você pode conversar com seus amigos enquanto está esperando um ônibus, você pode checar o horário dos ônibus já lá da parada, enfim, né? Isso é a velocidade da informação e a informação o tempo todo ali com a gente. E aí a gente chega aqui na parte das desigualdades, porque como eu falei lá no início, esse acesso à informação não chega para todos, né? Essa charge aqui, né, é uma crítica, né, que fala rede social aqui em casa é outra coisa, né? Tem pessoas que ainda não têm acesso, não sabem o que é o YouTube, o Instagram, o Facebook, pessoas que não têm acesso a redes sociais e não têm acesso à internet. Então, essa desigualdade, né, tem um fluxo de informação que não inclui países, alguns países, não inclui algumas regiões e lugares do mundo da mesma maneira. Os efeitos da globalização não chegam a todos igualmente. Então, por exemplo, aqui no Brasil, a região sudeste, ela tem uma quantidade maior de pessoas com acesso à informação, com acesso à internet. Aqui em Brasília também, afinal de contas, que é a terceira maior cidade do Brasil. E se comparado a algumas cidades do interior, do centro-oeste, do nordeste e do norte principalmente, vai ter ali pessoas que não têm nenhum acesso à internet. Então a globalização muitas vezes ela gera uma desigualdade ou ela aumenta, ela amplia essa desigualdade no espaço geográfico mundial. Por quê?
Porque quem não tem acesso a essa internet vai ficando para trás. Quem não tem acesso ao conhecimento vai ficando para trás e não vai conseguir competir em questões de emprego, né, de socialização, com quem já tem esse acesso. Vamos imaginar aí, por exemplo, né, você está ali um grupo de amigos e eles estão conversando um determinado assunto, sei lá, vi um vídeo do Whindersson Nunes no YouTube, mas um desses colegas não tem internet em casa, não tem computador. Ele já vai ficar ali, de certa forma, nesse assunto excluído dos seus colegas. Por quê? Porque ele não sabe do que esses colegas estão falando, porque ele não tem acesso a essa informação. Então, isso já gera uma exclusão, de certa forma. Vamos pegar outro exemplo mais próximo da nossa realidade, né? A gente está vivendo aí a pandemia e a gente estamos estudando usando a internet, né? À distância, usando aqui a plataforma do Google Sala de Aula. Mas nem todos os alunos têm acesso a isso, seja porque não tem a internet ou simplesmente não tem os aparelhos, um computador, um celular. E aí esse aluno, com relação aos outros, já vai ficar para trás. Aqui no CF26 a gente tem um material impresso, né, que a gente copia, os professores copiam, né, os conteúdos que estão sendo passados aqui na plataforma, e aí a escola vai imprimir e os pais vão lá buscar esse material. Mas esse aluno não vai ter o mesmo rendimento dos alunos que estão aqui, né? De vocês que estão aqui na plataforma. Por quê? Porque eles não têm acesso ao professor, eles vão ter que basicamente estudarem sozinho, né? Tem que tentar responder essas atividades e ler sozinhos, né? E isso vai gerar desmotivação e muitos podem acabar até desistindo. E aí esses alunos, né, com o tempo, esses conteúdos vão fazer falta. E lá numa disputa, numa competição por mercado de trabalho, por vaga de emprego, eles já vão ter uma desvantagem do que o aluno que está estudando direitinho, que tem acesso à internet, que tem acesso à informação. Então, basicamente, gera desigualdade, né? Gera isolamento hoje quem não consegue ter acesso a essas informações. Bom, então, agora é a vez de vocês, né? Uma atividade de interpretação de mapa. Para mim, essas são as atividades mais fáceis que eu passo, então acho que vocês não vão ter dificuldade. Vocês vão me dizer aí. Esse é um mapa aí que mostra o acesso à internet banda larga em 2014. Está em porcentagem, então, de cores mais claras aí, tem aqueles que têm menos de 2%. Menos de 2% da população tem acesso à internet, e aí vai aumentando, até os que estão em vermelho, onde mais de 30% da população tem acesso à internet. E cinzinha sem dados, eles devem ser desconsiderados. Então vocês vão simplesmente falar qual continente apresenta a menor proporção de sua população com acesso à internet banda larga. Qual continente, no conjunto do continente todo, apresenta a menor proporção da população daquele continente com acesso à internet banda larga, o que tem menos pessoas acessando a internet, beleza? Atividade muito fácil, muito tranquila. É isso então, pessoal. Bom estudos para todos e até a próxima.